Boa noite, amados irmãos, a paz seja convosco. Bom, hoje um pouquinho mais tarde, mas, vamos dar continuidade aí, então, na nossa leitura, capítulo 8 de Ezequiel. Vamos dar início louvando ao nome santo do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Um esplendor
meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Eles se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito.
ao Deus do meu amor, eu adorarei. Ao Deus da minha vida, eu me compreender, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito. Amém, amados irmãos. Glória a Deus. Vamos orar. Que Deus abençoe esse momento e venha falar conosco e nos dar direção. Senhor meu Deus e maravilhoso Pai, é no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo que estamos aqui reunidos, ó Pai, para receber mais de Ti, para que o Senhor venha falar no nosso coração através da Tua palavra, falar conosco através do Teu Espírito Santo. Abençoa, Pai, este momento, abençoa cada vida que se atenta a ouvir da Tua palavra neste momento. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, discernimento e entendimento, Pai. E venha transformar aquilo que está dentro de nós com a Tua palavra. É no nome santo de Jesus que eu oro e Te agradeço, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, Ezequiel, capítulo 8, nos diz assim: as abominações no santuário. Sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como o aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos céus, e dos seus lombos, e daí para cima, como o aspecto de um resplendor, como a cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme... Eu acho que eu repeti aqui, na verdade, o versículo. Versículo 5. E disse-me o filho do homem:
Perdão. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes na entrada. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário? Mas ainda tornarás a ver maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entra e vê as migalhas. Hoje eu tô para ali, viu? Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e já Azanias, filho de Safã, em pé no meio deles. E cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras, pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamos. E disse-me: vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles virados para o oriente, adoravam o sol. Então me disse: vês isto, filho do homem? Há, porventura, coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Amém. Aqui a palavra de Deus nos diz sobre uma revelação que Ezequiel teve. Deus mostrou a ele uma visão e o levou, a ter essa visão do anjo, E esse anjo o levou a esses lugares, mostrando a ele as abominações que o povo fazia. Muita gente não acredita que Deus possa mostrar estas coisas ao homem. Muita gente não crê que Deus é Deus, mas acredita em imagens, acredita que o universo tem o seu próprio poder e adora
como aqui foi citado, por exemplo, o sol, outros a lua, né? Tendo assim outros deuses. Mas a palavra de Deus ela é bem clara contra estas coisas. A gente encontra diversas palavras de Deus exortando todos nós, não somente ao povo daquela época, contra adorar outros deuses. Isto é abominável aos olhos de Deus, porque somente Ele é Deus, somente Ele é digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração. E a gente vê que conforme o anjo foi mostrando a ele, ele ainda foi dizendo, você ainda verá coisas mais abomináveis que esta. E assim sucessivamente, cada coisa, cada grupo, posso dizer assim, de pessoas, adorando um tipo de coisa. É importante a gente se atentar à nossa vida, ao que a gente tem adorado, ao que a gente tem buscado mais do que Deus. O que a gente tem dado mais valor do que a presença do Senhor. Ao dinheiro, à luxúria, a bens materiais, imagem, esculturas, a própria criação de Deus, seja ela qual for, como aqui foi citada, o céu, a lua, por exemplo, o homem. Tem gente que idolatra as pessoas. Você está colocando, eu digo assim, talvez as pessoas coloquem, não estou te julgando, pessoas em um patamar que não deveria colocar. E Deus, Ele se desagrada a isso. E é bem claro a gente frisar que, como no versículo 18, o último versículo desse capítulo, né, Deus disse, né, por isso também eu os tratarei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos, com grande voz, contudo não os ouvirei. A gente serve, a gente busca um Deus vivo, a um Deus que responde, a um Deus que tudo vê. A Bíblia nos fala que o olhar de Deus está sobre toda a terra, sobre o bom e sobre o mal. A palavra de Deus nos fala que a luz e as trevas para Deus é a mesma coisa. Então você vê bem, se Deus tudo vê, né? E aqui também foi mencionado como se eles fizessem as coisas não se importando, achando com que Deus não estivesse olhando. Mas, meus irmãos, Deus tudo vê. Talvez a gente possa fazer algo distante dos nossos pastores, algo distante das pessoas que possa, né, caguetar a gente para os outros. Ah, tal fulano está fazendo isso. Mas a gente se esquece que do alto, assentado no seu trono, está o Todo-Poderoso, com o seu olhar sobre toda a terra. A gente peca, achando que, e se importando com o que os outros vão dizer, mas a gente não se importa com o que a gente está fazendo diante dos olhos de Deus. A gente não se importa com o que isso vai acarretar na nossa vida. Para onde a gente está lançando a nossa alma? Distante da presença de Deus. Pois a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. A morte espiritual que nos afasta de Deus. E isso é um problema. Porque a palavra de Deus também nos ensina
que tudo que plantamos a gente vai colher. E a palavra de Deus nos ensina que todos nós, sem exceção, terá de prestar contas no final de tudo com Deus. Eu tenho que prestar contas de tudo que eu fiz diante de Deus, mesmo quando não havia ninguém olhando. No teu secreto, onde quer que você caminhe, os olhos de Deus estão sobre ti. Em todo o tempo. Ele não se engana, ele não falha. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então, quando a gente faz o que faz, achando que não vai nada acontecer, o Senhor Jesus já viu tudo. E naquele dia a gente há de prestar contas. Às vezes, até dormimos tranquilos, temos uma boa noite de sono, mas também, enquanto dormimos, Deus está olhando, porque Ele não dorme, Ele não precisa, Ele é soberano, eterno e poderoso. A gente tem que tomar cuidado com isso. E quando a gente fala que Deus vê, não é somente olhar as nossas ações. A Bíblia também nos ensina e nos mostra, fala sobre isso, que Ele sonda o nosso coração. Ele sabe o desejo que está em nós, antes mesmo que nós pudéssemos senti-lo, ao fazer algo. A nossa verdadeira intenção do nosso coração. Ele vê. A Bíblia nos fala que Ele não vê como o homem vê. Pois o homem vê a tua face, vê as tuas ações, mas Deus, Ele vê o teu coração, o teu interior, Ele vê a tua alma, Ele vê também o teu espírito. Agora imagina, o que a gente pode esconder de um Deus desse? O que a gente acha que pode fazer às escondidas? Capítulo 139 de Salmos, Davi menciona sobre isso. Para onde fugirei eu do seu olhar? Se eu fizer a minha cama no abismo, ou descer ao inferno, ali Deus está. Ali Deus me vê. Leia lá e você vai entender o que estamos mencionando aqui. O quanto Deus é soberano e poderoso. Sabe o que Deus também sonda? A nossa boa vontade, a nossa entrega em buscá-lo, em querer se aproximar dele. Mesmo quando as pessoas não veem isso, Deus vê. E às vezes a gente se preocupa em querer que alguém perceba isso. Quando Deus percebe, nos enxerga. Deus te vê. Eu falo isso com prioridade, meus irmãos. Tem momentos da nossa vida que a gente se sente invisível aos olhos das pessoas. A gente se sente como as pessoas só nos vê se quando precisa da gente. Mas sabe um que nos vê em todo tempo? Porque cuida, porque ama, porque espera que nós mudamos de vida para que tenhamos dele a salvação. Deus. Mas contudo,
eu devo te dizer, Deus te vê. Não importa aonde esteja ou como esteja também o teu coração. Ninguém pode fugir do olhar do Senhor. E sabe o que é impressionante? Que além dele nos ver, ele nos dá direção. Ele fala. Porque, como eu disse, a gente não está servindo a um Deus que é feito pela mão do homem. A gente não está servindo a uma criação de Deus. Porque Deus é Deus. Ninguém o criou, ele sempre foi e sempre vai ser. Agora o sol, a terra e todas as coisas são criaturas, são criados por Deus. Mas somente a Deus dá glória. Somente a Deus se deve adorar. Há uma passagem na Bíblia, eu não me recordo o versículo, e o livro, se eu não me engano, é Mateus ou Lucas, onde Jesus foi tentado pelo diabo. Depois de ser tentado no deserto, foi levado ao templo, foi tentado no templo e então levado ao monte, onde o diabo mostrou tudo para Jesus, toda a terra, dizendo para Jesus, olha isso, se você se prostrar e me adorar, tudo isso aqui é seu. Jesus, com a palavra de Deus, o respondeu mais uma vez. Somente a Deus se deve adorar. Retira-te daqui. Mas, irmãos, Deus nos mostra o caminho em que devemos andar. Deus nos vê quando ninguém te vê. Quando ninguém vê o teu sofrimento, quando ninguém vê o teu choro, quando ninguém vê que você, às vezes, possa estar andando neste caminho e talvez nem saiba em que aqui foi mencionado, idolatrando outras coisas, imagens, esculturas. Mas quando Deus fala, é importante a gente se atentar. Porque Ele nos mostra para que a gente tenha a salvação. A gente busque nele a salvação. Ele não quer que pereçamos. Ele nos dá a chance. Eu, outrora, vivia cego no pecado. Não estou dizendo que eu não peco mais. A gente é falha, é pecador. Mas o que eu quero dizer é que quando eu estava na vida errada, quando eu estava na bebedice, na prostituição, nas drogas, desacreditado de que Deus poderia me resgatar, onde eu me senti sozinho, onde eu me senti que ninguém me via e só eu sofria, ali estava Jesus. Sempre esteve. Me vendo, me dando direção, falando comigo, mas só que eu não notava isso. Mas Deus não deixou ser tarde para mim.
E eu me atentei à voz de Deus. Eu decidi mudar de vida. Eu decidi entregar minha vida a Deus, para que isso aqui não acontecesse comigo. Para que a ira de Deus não caísse sobre mim. Porque é isso que acontece quando a gente resolve virar as costas para o que Deus fala e permanecer, errando e pecando. Deus não se agrada. E Ele continua sendo o mesmo. Ele não muda. Deus age, irmãos. A palavra de Deus nos diz que agindo eu, quem me impedirá? Deus disse estas palavras. Quem pode impedir Deus de agir? Seja para o bem ou seja para o mal. Deus faz justiça. Ele é justo. Não é que Deus seja mau. Deus não é mau, né? Não entenda dessa forma. A Bíblia nos diz que Ele é justo e faz justiça. Não como nós fazemos, mas Ele é justo e fiel. Amém? Vamos orar para que Deus possa abençoar a nossa vida, para que Deus possa nos dar direção, para que andemos no caminho certo. E abençoar, né, a nossa família, a nossa casa. Senhor meu Deus e maravilhoso Pai, é no nome santo de Jesus que estamos aqui. Quero, Pai, neste momento, agradecer pela Tua palavra. O Senhor venha nos dar sabedoria, discernimento e entendimento para guardar esta palavra no nosso coração. Fala no coração de todos nós, ó Pai, para que possamos entender a Tua mensagem. Que o Senhor venha trazer bênçãos sem fim sobre cada vida que ouviu da Tua palavra neste momento. Se achegue a nós. Unja-nos, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Lava-nos com o Teu sangue, Senhor Jesus. Purifica, Pai, as nossas vestes. Que o Senhor possa transformar o nosso ser, transformar, ó Pai, o nosso coração endurecido, o nosso coração, ó Pai, que tenha algo que Te desagrade. Nos ajude a tirar de dentro de nós, para que sejamos cheios do Teu Espírito Santo. Trabalha no nosso interior. Trabalha no nosso espírito, faz, ó Pai, em nós um espírito reto, que agrade a Ti. Visita e faz morada, Pai, neste momento, em cada lar, em cada casa, em cada, Senhor Jesus, coração e alma, que neste momento ora conosco, Pai. Visita também a nossa família, quer onde estejam, distantes de nós, mas está sobre o Teu olhar. Sonda agora, Pai, os nossos corações e nos ajude, Senhor Jesus, a sermos quem Tu queres que sejamos, para que agrademos a Ti, Pai. Somos falhos, somos fracos, somos pecadores, mas o Teu sangue, Pai, nos lava e nos purifica de todo o pecado. Eu peço a Ti, Senhor meu Deus, liberta cada vida que está no vício, que está na bebedice,
que está na prostituição, está no mundo das drogas, liberta do cigarro, liberta de todos os vícios, ó Pai, de jogos que tem esta pessoa, liberta de todas as idolatrias que essa pessoa tem vivido, ó Pai, tira do cativeiro do mal, lança fora tudo aquilo que não te agrada, ó Senhor Jesus, que o Senhor possa, Pai, lançar, ó Pai, no mar do esquecimento todo o nosso pecado. Ajuda-nos a deixarmos para trás o fardo que é pesado. Ensina-nos a perdoar. Ensina-nos a amar o próximo como nós mesmos, como assim diz a tua palavra. Ah, Senhor Jesus. O Senhor sabe, Senhor, o anseio que tenho, mas às vezes as minhas palavras não saem conforme eu quero para orar a Ti. Então peço que também ouça o clamor da minha alma, Pai. Se atenta a cada vida, Senhor Jesus. Abençoa, traz cura sobre a sua vida, cura as enfermidades, cura, meu Pai, as doenças malignas, as doenças, meu Pai, que só o Senhor tem o poder para curar. Doenças que talvez essa pessoa tenha e já está desenganada pela medicina, já tem os seus dias contados, Pai. Mas o Senhor tem o poder sobre a vida e a morte. Eu te peço, cura neste momento, Senhor. Em nome de Jesus. Joga por terra todo mal, toda retaliação, todo levante do inferno, meu Pai, toda obra maligna, feita no oculto, mas não dos teus olhos. Que o Senhor possa quebrar, ó Pai, estas maldições em nome de Jesus. E derrama sobre nós a tua unção. Manifesta, Senhor, a tua presença em cada vida. Fala conosco, Senhor Jesus, e nos dá direção para que não pecamos mais contra ti. E que seja feita a tua vontade. Visita, Senhor, cada criança, cada filho, meu Pai, destas famílias que estão intercedendo pelos seus entes queridos. Visita, Pai, seus pais, suas mães, ó Pai, que precisam de cura, que precisam de saúde neste momento, dá vigor. Que o Senhor possa fortalecer a nossa fé e curar as enfermidades, Pai. Ó Senhor, resplandeça, Pai, a tua presença em cada lar, em cada coração neste momento. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço a Ti, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, que Deus te abençoe. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Breve estamos de volta.